Este é o Inspiração para uma Vida Mágica, podcast de desenvolvimento pessoal, com Micaela Oven e Pedro Vieira. A Mia e o Pedro partilham uma paixão pelo desenvolvimento pessoal e estas são as suas conversas. Relaxa, ouve e inspira-te. Que se faça magia. Olá, Pedro. Olá, Mia. Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Esta semana o tema é meu. É teu. Sim. Estou super curiosa Estás porque super curiosa. não me revelaste nadinha. Exatamente. Vamos falar sobre o campeonato sueco de futebol e eu vou-te fazer perguntas para tu me dizeres o nome das equipas e dos jogadores. Não tem piada. Não tem a ver. Sim, olha, vamos falar sobre, ou pelo menos a minha proposta é que assim seja, que falemos sobre... Vais inventar agora? Não, eu sei exatamente sobre o que é que quero falar. Era aqui a contextualizar, porque pensei, eu ia dizer, vamos falar sobre parentalidade, mas depois dizia, eu não sei se a conversa vai ser sobre parentalidade. Ok, comecemos. Ok. Tu mandaste-me um vídeo há uns dias, no teu habitual momento de paddling, em que inundas a minha caixa de correio do Instagram de mensagens com meia dúzia de vídeos e depois ficas desiludida por eu não ter naquele momento meia hora para ver todos os vídeos que me mandaste. Mas eu normalmente vejo pelo menos alguns. E houve um que eu achei mesmo espetacular, que eu respondi a dizer, olha, achei isto super interessante, bate mesmo certo com a minha experiência. Uhum. Era um vídeo em que um tipo estava a partilhar um estudo, ou a leitura de um estudo, em que se falava, era um estudo onde se procurou acompanhar pais, Homens. homens, portanto, casais homossexuais, portanto, é que existem dois Já pais sei qual é o homens, vídeo, sim. já sabes qual é, dois pais homens, e que tinha-se descoberto uma coisa engraçada, que era que quando estes homens passavam mais tempo a cuidar das crianças, por exemplo, se um deles Ficava em casa. e era o cuidador Principal. das crianças, que se observava que ao nível hormonal e na bioquímica havia uns ajustamentos, por exemplo, o aumento da oxitocina, Serotonina. sim, havia uns ajustamentos que normalmente são associados mais às mulheres quando estão a cuidar de crianças pequenas. E, portanto, o que este estudo, no fundo, não é que isto seja uma conclusão assim absoluta, mas o que estava ali a pôr em causa era a ideia de que quando um homem e uma mulher têm filhos e a mulher é considerada naturalmente a melhor, biologicamente está mais adaptada a cuidar das crianças, não é? E que muitas vezes os homens se distanciam um pouco e dizem, isso é mais coisa de mãe, ou é mais as mulheres têm mais jeito, porque Sabem melhor, são mais mais cuidadosas, natural para ti. é mais natural, não é? O que este estudo estava ali um pouco a pôr em causa é que talvez a relação causa e efeito seja exatamente ao contrário, que é, tu não cuidas mais das crianças e tens mais apetência e paciência e dom para cuidar das crianças porque tens estas condições biológicas, é mais as condições biológicas que começam a manifestar-se por tu assumires esta responsabilidade. É. E eu, quando ouvi aquilo, dizia assim, pá, Mia, isto é mesmo interessante porque bate mesmo certo com experiências que eu tive enquanto pai, de que quando os nossos filhos eram pequenos, eu senti exatamente isto inicialmente, que para mim é muito mais fácil fazer certas coisas, até por causa da amamentação, criou uma relação mais próxima com as crianças desde que eles eram bebés, naturalmente eles procuram mais o cuidado e o afeto da mãe, lá está, porque é a mãe, é a mulher, não é? Estas coisas, até algumas sem refletir muito sobre elas, eu assumi-as como naturais. É. Mas depois, quando houve momentos, quando eles eram pequenos, em que eu passei mais tempo com eles, nomeadamente houve uma altura, em que, quando já tínhamos 3 filhos, em que eu passei um mês sozinho com eles. E o mais pequenino tinha 2 anos e meio, mais ou menos. Não, acho que tinha menos. É pai 2 anos e qualquer coisa. Então, tu estavas a viajar e eu passei um mês com eles. E durante esse mês eu fui descobrindo que, e até foi numa altura da minha vida onde estavam a acontecer coisas exigentes para mim, não foi assim o meu momento de mais recursos.
mas algumas coisas começaram a ficar progressivamente mais fáceis. É. E eu, quando estava a ver este vídeo, disse assim, "Epá, não, isto faz um certo sentido, que é a minha biologia começou-se a adaptar ao facto de eu agora estar a assumir Responsabilidade. esta responsabilidade total, que é eu é que tenho, portanto, é quase o meu sistema naturalmente a adaptar-se às tarefas e responsabilidades que eu assumo. E, portanto, quando eu ouvi assim, esta pessoa a falar sobre isso, eu disse assim, pá, isto bate muito certo. E liguei isso com conversas que tenho tido ultimamente com casais, casais ou elementos de casais que se separaram e onde aparece muitas vezes esta descrição de, por exemplo, homens a dizer, olha, desde que eu passei, por exemplo, semana sim, semana não, a cuidar totalmente dos meus filhos, pá, que engraçado, olha, dou por mim a gostar mais de estar com eles, a ser mais natural. E também de lembrar de mais coisas, lem- né? sim, e no De fundo, perceber que certas dinâmicas. sim, o cuidar a transformar-se numa coisa não só mais natural, como mais fácil e mais apetecível. Dizer, ao fim deste tempo eu começou-me a dar gozo fazer isto, não é? E que era, no fundo, quase a dizer, esta assumir da responsabilidade trouxe-me algumas alterações ao nível psicológico, mas se calhar é mais profundo do que isto, é até a minha biologia se está a adaptar a isto. Sim, porque no fundo este estudo o que parece ter mostrado é o assumir de responsabilidade como um ponto-chave, né? Quando o homem assume verdadeiramente a responsabilidade, é um bocadinho quando falámos aqui da gestão do projeto de família. O homem, não é porque estamos agora a falar desta dinâmica, não só executa, mas está a assumir a responsabilidade pela cadeia toda, não é? Está a assumir responsabilidade também pelo trabalho emocional e a carga mental, todo o planeamento, está a ver quando assumir responsabilidade também pelas necessidades e o detectar as necessidades e escolher as estratégias para nutrir as necessidades, que este trabalho, né, parece promover uma alteração hormonal e produzir uma realidade hormonal que normalmente atribuímos à mãe cuidadora. Uhum. Né? Isso é que é super interessante. Ou seja, esta conversa toda, por isso é que eu disse que eu não sei se nós íamos falar sobre parentalidade ou se era sobre outra coisa. Porque, pá, tu sabes que eu, há anos que sempre que se fala em homens e mulheres, que eu introduzo sempre a pergunta de, mas é mesmo necessária esta distinção ou estamos a falar de pessoas? Yeah. E quando eu ouvi este vídeo, assim, até neste tema, que é um daqueles temas em que dizem, não, homens e mulheres são mesmo diferentes, por exemplo, na forma como naturalmente cuidam e têm apetência para as tarefas de cuidar das crianças. Até neste caso, parece que o que este estudo está a mostrar é que não tem tanto a ver com seres homem ou mulher, não é? Até porque eles estavam a estudar casais onde eram dois homens, não é? Também podiam ter estudado casais onde... Sim, é o que eu ia dizer. Eu conheço casais de duas mulheres onde onde se vê a dinâmica do homem e mulher tradicional. Uma delas assume mais o que tradicionalmente chamaríamos de papel da mãe e a outra assume mais o que tradicionalmente chamaríamos E não de conheces também casais de homem e mulher onde está um bocadinho trocado, claro. sim, lá está, trocado, mas trocado comparado com o Certo, quê? é isso, Comparado com aquilo que se transformou numa norma. é. Mas talvez não seja troca nenhuma, é o facto de, neste caso, ter sido o homem que assumiu mais a responsabilidade. Fez... Eu também, claro que tu quando pegas num conjunto de pessoas que até podem ser do mesmo género, não é? Eu imagino que nem todas tenham à partida as mesmas condições biológicas, não é? Há pessoas que, independentemente de serem homens ou mulheres ou de terem outro género qualquer, não é? Há pessoas cuja a biologia já estará mais adaptada ao cuidar do que outras. Só que nós metemos na cabeça que isso é uma coisa que tem exclusivamente a ver com o género. E quando nos libertamos dessa limitação, de repente vemos aqui uma série de possibilidades. Só que também acabamos com uma série de conversas da tanga, não é? Porque dá muito jeito, para mim, enquanto homem, dizer não, as mulheres... não, porque eu sou homem e eu não... Não tenho jeito, não. Não, eu não sou homem, não tenho jeito. Ou eu sou homem e naturalmente não sei cuidar de crianças, não é? Não.
Pá, eu tenho um amigo que não trocava fraldas às crianças, É. porque dizia que, pá, sabes que para homens é assim uma coisa mais. Tipo, que raio de, que raio de conversa é essa, né? Portanto, às vezes, pá, há coisas que são, obviamente, só conversa da tanga, não é? Mas aqui até íamos mais longe, que é, sim, se calhar. Nós temos filhos pequenos e sim, tu tens mais, para ti é mais natural tratar deles, mas é mais natural porque tu sempre assumiste essa responsabilidade e eu não. Certo, e Não a é? programação que temos da sociedade em que vemos que é suposto eu assumir essa responsabilidade, Certo, certo, não é? Por ser biologicamente expectável, certo. quando na realidade se calhar não é assim Sim, tão simples como isso. sim, sim, Se calhar, ou até se calhar é mais simples. sim. Porque podemos, né, eu até me lembro daqueles, eu não sei se isto é realmente verdade, eu já vi isto em vários, falado em vários contextos há Uhum. muitos anos, de que é possível para, um homem produzir leite, Hum. né. Não precisamos de ir a esse extremo, entre aspas, mas o que isso propõe de alguma forma é que existe, Que essa conversa é só para arranjar é, confusão não é? com aquele pessoal que é obcecado pela cena das diferenças entre homens e mulheres, Pois a é. diferença biológica. Mas a proposta aqui, eu acho que é muito interessante, independentemente daquilo que tu acreditas que só há 2 géneros ou há mais, ou esquece isso, isso não a conversa não é na Hum. realidade sobre isto, a Essa conversa obsessão é muito esquisita. sim, É. a conversa é sobre, o assumir de responsabilidade, Sim, é só isso, sim. não é? E o facto e os efeitos que assumir de responsabilidade tem. Hum. É, quando tu és como tu foste naquele exemplo que estava a dizer, eras forçado, porque eu estava muito longe, não é? Não podias só pegar no telefone sequer a Sim. perguntar-me como é que eu faço nesta situação. Hum. Hum, e isso promoveu essa experiência que Uhum. tiveste, não é? Sim, O teres mesmo de assumir a responsabilidade. sim. Agora fiquei cheio de vontade de fazer aqui um parênteses, porque, Então, porque a minha mente foi para outro sítio. Então estava a falar, porque, como para mim, esta história das diferenças entre homens e mulheres, ela normalmente, quando eu pego na lupa e vou analisar, digo assim, pá, isto não é assim tão diferente. Às vezes estamos a forçar esta história de homens e mulheres em cima de coisas que não têm nada a ver. Tem a ver com pessoas e as pessoas são diferentes e como é que lidam com a situação e vimos sempre com a cena de homens e mulheres. Como isso para mim não é, não só não é muito relevante, como às vezes é um pouco estranho. Essa obsessão com homens e mulheres, não é? E tem que haver uma diferença. Homens é uma coisa e mulheres é outra. Que eu habituei-me a olhar para isso como uma coisa assim meio creepy, sabes? Que é, então, porque é que esta pessoa agora está tão focada na cena dos homens e das mulheres? hum, Parece-me uma cena sempre meio creepy, sabes? Que tem ali uma coisa qualquer, não sei, de controle ou uma coisa qualquer de obsessão com sexualidade, sabes? Eu acho que pá, nós temos pessoas que são completamente focadas nisso. Aliás, não consegue... há pessoas que são capazes de votar num político horrível com medidas horríveis, mas só porque ele nos diz claramente que há homens e mulheres, uhum, não é? uhum. E eu isso acho uma coisa meia meia uma compulsão qualquer. Não sei de onde é que vem essa Essa obsessão. obsessão de Sim. de de forçar Das também achar que diferenças. toda a gente devia acreditar Das no diferen não é? mesmo. Porque esta obsessão depois é o que nos vai fazer, estar em busca destes papéis muito definidos, Uhum, que é, não, a mulher é que é melhor para cuidar disto, porque isso é natural, é sempre esta ideia de o que é natural, não é? Quando o que é natural é o que está a acontecer, uhum, né? Mas é uma negação de que, não, só é natural quando encaixa no meu modelo. hum. E esta distinção assim muito, um faz isto, outro faz aquilo, que depois leva imensas pessoas a sofrerem, porque não é isso que sentem, leva imensas pessoas a serem um bocado manipuladas, ou às vezes até coagidas, a assumirem um papel, né? E tu tens falado e discutido imenso esta história do projeto de família, e isto muitas vezes é um esquema para que seja uma das pessoas a assumir a responsabilidade toda pelo projeto e a outra pessoa não se sentir, não Não sentir, assume a sim, responsabilidade. não sentir responsabilidade e também não sentir culpa em relação a isso. Que, Não, é não, porque acha isso que é suposto ser assim. é suposto ser, isto é biologicamente assim, Uhum, não é? uhum. O E, problema é que as mulheres agora trabalham, então não conseguem fazer o seu trabalho que é exato, biologicamente suposto sim, fazerem. o problema Portanto, o foi, melhor era ficarem em casa, tipo, sim, a tirar o ar. sim, o problema foi que na década de 50 se começou a achar que era boa ideia as mulheres entrarem no mercado de trabalho, e esse é que é o problema, né? E não, o problema são estes O papéis. problema é que certas dinâmicas não mudaram.
Quando algumas coisas mudaram, mas outras dinâmicas não, Certo, não é? sim. Essa é que daí esta meu, eu quando tento falar disto, de tornarmos visível Hum, esta diferença de responsabilidades que não tem a ver apenas com a tarefa em si, não é? Que tem a ver com o que está por detrás, na gestão toda por detrás da possibilidade de servir uma refeição ao final do dia, uhum. não é? Tudo o que foi preciso até lá, esta cadeia toda que, generalizando, mas na grande maioria dos casos, eh, é a tarefa da mulher, Sim. entre aspas, né? Ou seja, estudos como este, que serviu aqui assim de mote inicial para o vídeo que nos trouxe até esta conversa, o que eles põem aqui em causa é que até pode ser verdade que se eu nunca assumir a responsabilidade por isto, até pode ser verdade que eu diga, pá, biologicamente é mais difícil para mim. É mesmo mais difícil para Sim, mim. sim. Ok? Mas isso não é uma condição biológica à partida, isso é um produto de eu não ter assumido responsabilidade, Sim, não é? sim, não é uma condição biológica que não dê para influenciar, Que não dê né? para, que não dê Tal para como eu influenciar. posso ir ao ginásio e ganhar mais músculo, Uhum, também posso ganhar mais músculo daquele músculo que eu preciso para cuidar da família, sim. Pronto, né? É uma questão de assumir a responsabilidade e treinar, uhum, né? sim, Pois. é É isso. isso que estou a dizer, no fundo é mais simples, né? Sim. Mas o que é que fazemos agora com isto? Sei Porque eu, lá. porque eu acho que esta conversa, algumas pessoas para quem esta conversa é bastante óbvia. Dizem, sim, ok, que sim, faz Sabes o que fazemos para quem protesta muito, que diz que não consegue, não sei o quê, então é apresentar o desafio. Então fica um mês totalmente responsável e vê o que acontece. Não, mas Vê se passado um mês és igualmente incompetente ou não. está bem, mas a pessoa, em princípio, alguém que está muito na onda do. Oh, meu, um mês? Tu conheces casos de pessoas que não ficam 2 dias, não Eu ficam sei, um dia. pois eu sei, Não, eu sei. ok, Não, chamo sim, não, eu fico um mês, que é ponho-os na minha mãe, pois, mas é ligo à isso minha irmã. é isso que eu estou a dizer, não pode ter, tem mesmo que assumir a responsabilidade. Sim. Eh, Sim. mas, pá, eu acho, pá, isso é um desafio mesmo muito grande. Porquê? Porque, quer dizer, só é um desafio grande por causa deste mapa mental, não é? Que a Uhum. pessoa diz, não, mas eu não tenho condições biológicas para mim. Pá, isso é muito difícil. Esta conversa é a mesma de, É muito conveniente essa é muito, conversa. é a mesma conversa de, para mim, enquanto homem, é mais difícil ser fiel, Hum, porque, pá, tenho estas necessidades sexuais todas, que os homens têm muito mais necessidades sexuais que as mulheres, né? Apesar de, yeah, right. apesar da investigação não comprovar nada disso, das experiências pessoais não validarem nada disso, mas é uma narrativa que é conveniente, Uhum, não é? Como tantas outras narrativas são tão convenientes, não é? uhum. De que isto é mais difícil para mim por ser homem. E aqui a proposta é, pá, não interessa se és homem ou mulher. É verdade que pode ser mais difícil para ti, mas é por acreditares nisso e Sim. por teres Por agido acreditares nisso e por não estares disposto a agir de alguma forma diferente. E mais uma coisa, e por provavelmente te terem tratado desde pequeno acreditando já Claro, nisto. claro. Que, ok, como é homem, não lhe peço para cumprir certo tipo de tarefas, não Uhum. é? Mas isso vê-se, não é? Tem ver, ok, tens duas crianças pequeninas, tens o Joãozinho e tens a Mariazinha. Hum, Não é? Quando nascem, a Mariazinha recebe um certo tipo de roupa, um lacinho sim. para pôr já num cabelo que quase não existe, Hum, e o Joãozinho, se calhar, assim, uma roupa mais de outras cores do que a Mariazinha. Depois têm 1 ano, fazem anos. A Mariazinha, se calhar, recebe um peluzinho hum, fofinho, e o Joãozinho recebe um carro, hum, não é? Depois são um bocadinho mais velhos e a Mariazinha recebe uma cozinha de hum, brincar hum, e o Joãozinho recebe uma coisa para fazer experiências, hum. não é? Esta programação está lá desde muito Hum. pequeninos. Mas eu acho que há cada vez Há mais cada vez pessoas mais que, pessoas que, atentas a isso, mas que passam. quando o nosso filho mais novo ainda andava no jardim de infância, houve um momento que para mim foi. Ele agora tem 15 anos, não é? Hum, Portanto, há 12 anos atrás, mais ou menos.
iam fazer uma, Uma peça? uma peça. Sim. E a educadora da sala, ela atribuiu papéis a todas as crianças. Os meninos eram todos jardineiros e as meninas eram todas girassóis. Sim. E depois faziam uma dança onde as girassóis estavam todas bonitinhas assim no meio e os rapazes jardineiros andavam a regar os girassóis assim numa dança assim à volta. E ninguém naquela escola achou isso estranho, não é? Mas estás a ver? Ninguém reagiu. Mas estás a ver? No meu mundo é creepy, com 3 anos, tu estares a diferenciar as crianças em função do género. Porque quando muitos dizem assim, olha, vamos fazer uma peça, vai ver girassóis, vai ver jardineiros. Quem é que quer ser girassol? É só isso. Jesus Cristo, a sério, eu fiquei e por acaso eu recebi falar com o professor e ele, pois é, pois vamos falar com a professora. Pá, foi inacreditável, mas isto só para dizer que isto continua a acontecer em Portugal hoje em dia, estas diferenciações tão subtis que achamos, não tem importância nenhuma, mas tem. Claro que não precisamos de estar aqui a reagir a tudo, mas precisamos estar atentos a esta programação, porque esta programação afeta o desenvolvimento do cérebro e as emoções das nossas crianças. Claro. Está mais do que comprovado, né? Certo. Mas pronto, foi o meu desabafo agora. Foi até Já me vim lembrar do jardim. Ai pá, fiquei tão chateada. Pá, mas a sério, quem se lembra de uma cena dessas? Pá! Sim. Depois há pessoas que tentam levar, há pessoas que tentam inverter esta programação, não é? E que, por exemplo, numa situação dessas iam estar super focadas em não, as meninas é que vão estar a regar e os meninos é que vão ser girassóis. Só que continua a ser esta cena... vão dizer, nem podemos falar em meninas e meninos, não é? Portanto, aqui nem sempre é fácil, não é? Sim, mas de onde é que vem esta opção das meninas Pois, e dos meninos? exato. Eu não estou a dizer que é fácil alterar esta forma de olharmos para as coisas, mas um exercício que eu posso propor a quem nos está a ouvir é, não têm que agora, não posso ver diferenças entre homens e mulheres. Claro que podes ver as diferenças todas que quiseres, mas experimenta só fazer o exercício de isto é mesmo relevante? Qual é a relevância disto? Qual é a diferença, a relevância desta diferenciação de género, não é? É mesmo relevante? Eu, por exemplo, há uns dias estava a chegar cheguei ao aeroporto, não é? Vinha do avião e vinha com imensa vontade de ir à casa de banho. Estava assim, que eu tinha bebido muita água, precisava mesmo fazer xixi. E olhei e desci as escadas e a casa de banho mesmo à minha frente. Só que era a casa de banho que tinha lá um símbolozinho de um boneco com uma saia. Eu não sei se era uma mulher, era um boneco com uma saia, não é? Sim. Mas eu sei que aquilo quer dizer que eu não posso entrar ali, não é? E então, apesar de estar ali quase a arrebentar, tive que ir mais uns 20 ou 30 metros e tinha ali a casa de banho onde era suposto eu ir. E eu estava a pensar, que engraçado, isto é muito relevante aqui neste espaço, mas eu acabei de vir de um avião onde não há essa divisão. Onde não há bonequinhos, onde só há casas de banho, não é? Mas ninguém protesta. Ninguém protesta. Mas deve ser porque... Depois pus-me a pensar, não, porque no avião ali estás muito exposto, não é? Mesmo aquele velho sonho de vamos os dois para a casa de banho para entrar no Mile High Club, é que nestes aviões da Ryanair é um bocado difícil, é muito exposto e muito apertado. E aqui há mais, não sei, há o receio de as pessoas podem se ver umas às outras, mas depois entrei lá dentro e aquilo eram cubículos em que tu entras e fechas a porta. Pronto, ok, né? Como eu estou habituado quando estamos na Suécia, é muito raro haver esta divisão de casas de banho para homens e mulheres, não é? A única divisão é que algumas são adaptadas para pessoas com deficiência. Sim, porque de resto há casas... Hoje em dia, quer dizer, nunca foi. Há casas de banho. E, portanto, eu tenho... Balneários é que é mais separado, mas casas de banho não. Sim, mas olha, eu já estive em espaço. Eu lembro, já há uns bons anos fui à Holanda, fui a uma sauna enorme, uma sauna espetacular, com
que um amigo me levou e pá, eu em Portugal tinha sido, sempre que tinha ido a saunas, eram saunas divididas homens e mulheres. Certo. E ali eram saunas muito grandes, tinhas muitas diferentes, com diferentes temperaturas, banhos turcos, e todos eram, Misto. quer dizer, eles não eram, tu nem precisas dizer que é misto, eram para toda a gente, não eram para toda a gente. E as pessoas, claro que não estão habituadas a isso, comportam-se com extrema naturalidade, não é? E eu estava a pensar que, pá, só que há aquela, ai não, mas vemos as mamas e vemos as pilas e, pá, sim, ok, são pessoas, não é? Só que essa É obsessão, uma sexualização essa sexualização do corpo, que é o corpo humano é sempre sexualizada. visto com a lente do sexo, e pá, quando nós por uns instantes deixamos de utilizar essa lente, percebemos que isso é mesmo creepy. Isso é mesmo creepy. Não sei, eu não acho que é creepy, é mais tipo é tipo cómico. Não, Às vezes. para algumas pessoas é cómico, mas para outras é creepy. Talvez. Porque tanto lhes disseram que não podes, não podes, não ok, podes, sim. não podes, que elas estão com aquilo sempre ligado, não é? Sim. Estão com aquilo sempre ligado. E depois veem aquilo até em sítios onde pá, não faz sentido absolutamente nenhum mesmo, não é? Yeah. É. Depois estava a pensar, agora que ouvimos muito o apelo de proteger as crianças, Uhum. mas no meio esse apelo da proteção, Sim. essa proteção, eh, no fundo, é necessária, entre aspas, Hum. por causa da sexualização que estas Certo. pessoas estão a fazer, Certo, que estão a certo. pedir a proteger da sexualização. Certo. É mais ou menos isto. Bem, isto não é negar, claro que não temos que estar atentos a pessoas que pá, têm atração, têm pessoas que têm. Pá, aliás, o problema nunca foi o sentir atração. O problema é eu não ter noções internalizadas de que eu tenho o direito a Fazer alguma coisa. fazer alguma coisa sobre o corpo do outro, não é? E de usar a minha força ou de exercer poder ou a ameaça para ter acesso ao corpo do outro, Yeah. quer tocando-lhe, quer olhando de determinada forma, não é? E esse é que é o problema. Sim. E daí também a importância de ensinarmos as crianças sobre consentimento, por exemplo. Certo. Não é? Que às vezes que eu já fui criticada por isso, por acreditar que nós temos que ensinar o consentimento desde muito cedo, Sim. não é? Que só quem eu autorizar tocar no meu corpo, ou ver o meu corpo também, Sim. pode fazê-lo, não é? Sim. Sou eu que tenho essa escolha e esse poder nas minhas mãos. E nós muitas vezes retiramos isso das crianças. E isso é que tenho tanta pena, às vezes, nesta discussão, porque fica tão incongruente, não é? Que acho que é efetivamente importante. E claro que eu percebo que eh, eh, uma, c- uma, eh, eu como mãe, às vezes vou ter de. Não posso esperar pelo consentimento de uma criança pequenina, mas no meu dia a dia eu tenho tantas oportunidades de mostrar que a criança é que manda no seu próprio corpo. Tem tantas oportunidades a fazer e isso é preciso desde o início, desde o início. E depois também há outra coisa que está ligado a isto que estavas a dizer, é que quando nós estamos em contextos e alguém faz comentários, eu lembro-me de eu estavas a falar de saunas e veio-me assim uma memória que não é nada fixe minha, de que nós tínhamos uns vizinhos finlandeses e eles tinham uma sauna em casa. E eu às vezes ia lá fazer sauna e uma vez ouvi o homem da família eu tinha, Pedro, eu acho que tinha 8, 9 anos. Até fico assim um bocadinho arrepiada agora lembro-me disto. E eu vi o homem a comentar o meu corpo ao meu pai. E o meu pai, ele não respondeu, mas ficou visivelmente desconfortável. E eu basicamente depois nunca mais fui lá fazer sauna. Mas naquele momento o meu pai deveria ter falado. Deveria ter dito a esse homem que isto não tem jeito nenhum estares a comentar o corpo da minha filha desta forma. Nem da minha filha, nem de Sim. ninguém. Não é? Pronto. Ai, muitos desabafos aqui. Eu disse que a conversa era sobre parentalidade ou não, ou ia ser sobre. Não, mas sobre- isto para dizer aqui, são coisas que eu acho que são mesmo importantes, de principalmente homens falarem nestes momentos, quando estão ali no meio de amigos e estes comentários inocentes, entre aspas, de também mostrar o que é ok e o que não é ok.
Pronto, Yeah. é isso. Boa. O que é que fazemos com esta conversa Não toda? sei por onde é que começou com a Não, biologia, com... não, eu acho que podemos. Eu acho que nós, no fundo, não é? Se eu agora me puser de lado fora a observar a conversa entre nós os dois, de que é que estes indivíduos estão a Senti-me mesmo indignada agora Tá no bem, fim. bem. De que é que estes indivíduos estão a falar? Hum. Nós estamos a falar de que existe uma coisa que é a biologia, né? E que nós podemos estudá-la. Podemos estudar o nosso corpo humano, a forma como o corpo funciona, como responde a certos estímulos. Nós podemos estudar isso tudo. E depois temos outra coisa, não é? Que é a nossa realidade psicológica que tem uma ligação e uma base na biologia, não é? Como é óbvio. Mas que, às vezes, nós estamos muito obcecados por resolver certos problemas com base na biologia, não é? Porque é uma coisa mais factual e mais objetiva. E eu acho que, eu há pouco estava a dizer, pá, esta obsessão com o homem e a mulher, esta obsessão, na realidade, é a busca de satisfazer uma necessidade, que é a necessidade de segurança. Que é, eu gostava de viver num mundo onde as coisas fossem muito, muito, muito delineadas. Ou é ou não é, este faz isto, este faz aquilo. E assim, eu sabia sempre com o que podia contar. Né? Só que isso, às vezes, é um negar de que, primeiro, a biologia não é assim tão é ou não é como tu gostavas que fosse. E a psicologia não é de todo, não é? É um espectro. Nós somos todos diferentes, temos vivências diferentes. O que nós podemos fazer é, através da conversa, podemos dizer, olha, nós gostávamos que as coisas funcionassem assim, nós gostávamos de conviver desta forma. Pronto, então façámo-lo. Então acho que às vezes quando alguém chega, isto vai ser agora o meu resumo final, quando alguém chega e diz, por exemplo assim, olha, eu acho que para mim faz mais sentido numa família onde, de repente, há crianças, isto é para ligar com o início da conversa, e eu acho que o que faz mais sentido é, por exemplo, olha, é ou ambas as pessoas, ou as pessoas que estão envolvidas, repartirem aqui as tarefas de cuidar das crianças, ou então, olha, pá, há uma das pessoas que diz, não, mas eu gostava de ser eu a fazer mais isto, ou pá, o que é que seja, as pessoas têm os seus acordos e se funcionar para elas, ótimo. E se soubermos que até desta forma é mais benéfico para as crianças a longo prazo, melhor ainda. Mas não precisamos de dizer assim, não, de vir com umas pseudo-limitações, não, mas esta como é mulher tem mais jeito ou tem mais apetência e este como é homem não pode ou não consegue, coitado. Porque às vezes isto é tentar apelar a uma coisa que estudos como este de que estávamos a falar no início mostram que nem sequer é verdadeira. E mesmo que fosse, há muita coisa que é verdadeira do ponto de vista biológico e que nós conseguimos ultrapassar, não é? Com a nossa força de vontade e com a nossa intenção de vivermos certos valores. Mas isto nem sequer é assim, não é? Portanto, acho que temos muito mais possibilidade e liberdade do que às vezes queremos, do que queremos aceitar. Às vezes, algumas pessoas acho que gostavam de viver num mundo onde há menos escolha. Porque assim não É mais fácil? é mais fácil, Mais não tem, seguras assim, né? sentem-se mais seguras. Sim, Pronto, fez-te o meu resumo. sim. Desculpa ter desviado tanto a conversa, mas sim. despertaste aqui, chegamos aqui a pontos, outros pontos também. Sim, espero que quem nos esteve a ouvir tenha achado piada as nossas deambulações. Se calhar também despertou, e eu sei que algumas pessoas ficam um bocado chateadas com esta conversa, porque isto abala as sensações delas de segurança, Yeah. abala as relações familiares que têm, abala as construções que têm e com que cresceram, não é? Isto pode ser muito desestabilizador. E acho que aqui a nossa intenção também não é desestabilizar e dizer isto está tudo errado, toda a conversa entre homens e mulheres é errada. Não é nada disso, é só propor que se possa ter essa conversa com um bocadinho mais de consciência e perguntando se é mesmo necessário estar a fazer estas distinções e se elas são mesmo reais, não é? Era isso. Pronto. Sim. Posso continuar a enviar Reels? Posso continuar a fazer pebbling? Podes. É muito apreciado e normalmente ensina-me coisas fixes e importantes. Tens que ver, então, as coisas que não vês, imagina o que estás a perder em termos de aprendizagem. Eu vejo quase tudo, Mia. Só que às vezes é um memezinho, outras vezes é um vídeo de 17 minutos. Não é? Não, às vezes são coisas bem interessantes. Tu segues pessoas muito interessantes. E também segues muitas pessoas que eu também sigo. Ou seja, às vezes mandas-me vídeos que eu já vi. Ah. Não.
Mas podes só pôr um coraçãozinho assim, Está bem, é o que eu faço. Às vezes vou lá atrás e meto coraçõezinhos para trás. sem ver. Sim. Isso é que Não, eu estou a não, dizer. porque já tinha visto. Tá bem. Pronto, vou continuar. Está bem. Olha, obrigado pela conversa. Obrigada e desculpa mais uma vez pela minhas indignações Eu deste acho que as episódio. tuas indignações foram muito apropriadas, principalmente porque são tuas. Eu também mostrei aqui indignação com algumas Está cenas. bem, mas foram um bocadinho ao lado do tema. Agora vou quer para dizer, casa cuidar dos meus filhos Isso. para desenvolver, para ter mais oxitocina. Parece-me bem. Obrigada, Pedro. Obrigado, minha. Obrigado por teres ouvido este episódio do Inspiração para uma Vida Mágica. Deixa a tua avaliação do podcast e partilha com quem achares que pode beneficiar de ouvir estas conversas. Para saberes mais sobre o nosso trabalho, visita os nossos websites. Encontras toda a informação na ficha técnica do podcast, assim como os nossos contactos. Inspira-te para uma vida